Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar por que você não deve usar gráficos de pizza nos seus relatórios e vou te ensinar como utilizar uma alternativa, um diferente gráfico que é mais adequado para isso. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. E eu vou começar esse vídeo mostrando primeiro por que um gráfico de pizza não é tão adequado. A maioria das pessoas elas têm dificuldade para interpretar ângulos, porque basicamente um gráfico de pizza representa o diferente tamanho de cada porção através de um ângulo, que é o ângulo que forma cada pedaço da pizza. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: dentre esses três gráficos aqui, em cada um deles, você consegue identificar qual a cor ou a letra que tem o maior valor? Se você olhar atentamente, você até consegue identificar talvez, mas você vai levar um tempo, porque esses tamanhos se parecem muito entre si. Então fica difícil saber qual vem primeiro e qual vem segundo. No entanto, se você transformar isso num gráfico de barras, fica muito mais claro de entender qual é o tamanho, qual é a fatia que tem o maior tamanho, qual a fatia que tem o menor tamanho. E essa diferença não é trivial, não. Se a gente pegar o primeiro gráfico, por exemplo, você vai ver que o tamanho A ele é menor que o tamanho E. Dá para observar isso no gráfico da pizza, mas assim, eu não tinha ideia quando eu olhei esse gráfico, por exemplo, que a fatia E ela tem quase um valor 25, enquanto que a fatia A tem em torno de 16 ou 17. Para mim, a diferença ela era muito menor entre essas duas fatias. Então é por isso que o gráfico de pizza ele não é o melhor gráfico para você representar proporções ou o todo, quando você quer mostrar um total de frequências divididos por grupo. E agora eu vou mostrar então que tipo de gráfico que é mais adequado. Além do gráfico de barra, existe mais uma alternativa. Eu vou mostrar como construir essas duas. E se mesmo assim você quiser montar um gráfico de pizza, eu vou mostrar no final do vídeo também. Para começar, novamente a gente vai carregar a biblioteca Tidyverse e o ggplot 2, como a gente já fez anteriormente. A nossa base de dados, de novo, vai ser o Star Wars, onde a gente tem aqui uma lista de personagens e características físicas associadas. E o sumário do dado que eu vou utilizar aqui é um exemplo que a gente já utilizou nos outros vídeos, que é a frequência de personagens por gênero. Então aqui a gente vai fazer essa tabela de frequências por gênero para depois passar para os gráficos. Então rapidamente, para a gente fazer a tabela de frequências, eu vou criar um objeto chamado gênero. Estou chamando aqui a minha base de dados Star Wars. Vou agrupar por gênero, utilizando o group by. Depois eu chamo summarize para fazer esse agrupamento. E eu uso a função n aqui para contar o número de frequências por gênero. Eu chamei essa coluna aqui de n também. Então quando eu executo esse bloco de código, só para vocês verem a saída aqui, eu vou ter uma pequena tabela com 3 registros, gênero feminino, masculino e não especificado, e aqui o N com as frequências de personagens dentre esses gêneros. Então o primeiro exemplo é o gráfico de barras padrão. Ele vai ser bem semelhante àquele do slide que eu mostrei agora há pouco. A gente começa chamando essa base processada, gênero, e aí eu chamo a função ggplot, e na estética eu vou especificar para o x. No meu eixo X vão ser os gêneros, no eixo Y vão ser as frequências, e aqui eu só vou colocar a cor no gênero também para ficar um pouco semelhante aos demais gráficos. Lembrando que depois você chama a função geonbar, você precisa especificar a stat_identity, que é a função identidade, para simplesmente usar os mesmos dados de entrada sem nenhuma transformação. Se você não conhece ainda como fazer gráficos de barra, clica aqui nesse link que eu fiz um vídeo só para explicar sobre gráficos de barra. Então, só executando essa parte do código, a gente já consegue ver esse tipo de gráfico aqui, que é semelhante ao exemplo do slide. No eixo X aqui as categorias, no eixo Y a frequência e as cores pintadas. Se você quiser deixar isso numa estética mais fácil de ler, o eixo X principalmente, você pode inverter o eixo X com o eixo Y e fazer um gráfico de barras em vez de colunas, que é o exemplo que a gente vai utilizar mais aqui. Mas basicamente a gente só inverteu. Essa é uma ótima alternativa em vez de usar um gráfico de pizza, porque você consegue ver as proporções exatas entre os grupos.
e conseguir entender facilmente o que o dado está mostrando. Que aqui, por exemplo, a gente tem muito mais personagens masculinos do que femininos nos filmes do Star Wars, e ainda tem uma pequena porção aqui de personagens que não tem o gênero especificado. Uma alternativa a isso é a gente fazer um gráfico de barras empilhado, e dessa forma a gente vai conseguir numa única barra, diferenciando por cores, mostrar qual que é a frequência ou quanto que cada uma dessa frequência representa no todo. Então o gráfico de barras empilhado a gente já viu também no vídeo de gráfico de barras, mas aqui eu proponho algumas pequenas alterações para ele ser mais didático na hora de representar proporções, da mesma forma que um gráfico de pizza é. Porque no fim das contas o gráfico de pizza ele é didático, as pessoas olham e entendem, mas ele é difícil de representar as grandezas dentro dos grupos. Para isso a gente vai usar o GeoMBar novamente, associado a uma mudança no tema que a gente vai fazer e uma mudança de especificação da estética. Então aqui eu começo novamente chamando a minha tabela processada. Aqui dentro da estética tem algumas coisas diferentes. Então primeiro é o seguinte, no gráfico anterior a gente tem 3 valores no eixo X. Agora dessa vez eu vou querer apenas uma barra. Então eu preciso especificar o meu eixo X como vazio, né? Isso significa, abre e fecha aspas, que ele vai criar apenas uma categoria de barra, apenas uma barra. O Y ele continua igual, é a frequência, e as cores eu vou preencher com o gênero, nesse caso masculino, feminino ou NA. Eu adicionei aqui também o label porque eu vou querer colocar qual é o valor de cada categoria. E em seguida eu chamo o GeoMBar com um Static Identity. Eu especifiquei aqui uma largura para a barra, que fica a seu critério, só por uma questão estética, porque se você deixar sem a largura da barra, ele vai construir dentro desse gráfico todo uma barrona grande, e aí não fica tão bonito. Então eu especifiquei um valor aqui para a largura da barra, e eu virei o eixo novamente, só para a gente ver na mesma especificação que a gente tem nesse gráfico. Eu vou executar esse código até aqui, só para vocês entenderem o que esse código faz exatamente. Então aqui, em vez de ter 3 barras, a gente só tem uma agora, né? E as cores representam as frequências de cada um dos gêneros aqui. E uma barra totalizando, porque elas estão empilhadas, totalizando todos os personagens do Star Wars. Em seguida, eu quis adicionar também o label, de forma que a gente consiga ver qual que é realmente a frequência de personagens dentro de cada barra. Mas pelo fato da gente ter colocado ela empilhada, a gente precisa também especificar qual é o local que o label vai aparecer. E aí a gente usa esse parâmetro position com a função position stack, e mais um parâmetro dentro dela, que é o ajuste vertical para meio. O que isso significa? Significa basicamente que os labels vão estar posicionados no centro de cada barra e não no final, como é o padrão. Então, se eu executar esse código todo, a gente consegue ver a mudança aqui do gráfico. Aqui eu vou ter a categoria de não especificado com 4 personagens, masculino com 66 personagens e feminino com 17 personagens. E por fim, para a gente se assemelhar um pouco mais num gráfico de pizza, normalmente a gente não tem fundo, não tem eixo, né? É somente a pizza e os valores e os nomes dos valores. Então aqui a gente usa essa alteração do tema chamado Theme Void. Ele vai remover todos esses elementos de fundo. Então se eu executar o gráfico inteiro, ele vai se parecer muito com um gráfico de pizza, mas no formato de uma barra empilhada. Exatamente o que a gente gostaria de fazer. Essa, na minha opinião, é a forma mais didática e simples de visualizar quando você quer mostrar proporções, né? Aqui, quando você bate o olho de cara, você já sabe que o gênero masculino é o mais representativo dos personagens do Star Wars, numa escala bem grande, né? Com 66 personagens, apenas 17 personagens femininos e 4 não especificados. Então, esse método, na minha opinião, ele é muito mais efetivo para expressar essas grandezas do que o gráfico de pizza. Mas se você, enfim, insistir e quer realmente fazer um gráfico de pizza porque você gosta, vamos fazer um gráfico de pizza então. O gráfico de pizza, por ironia do destino, ele é feito através do GeoMBar também. Mas a gente adiciona uma alteração ao nosso gráfico na alteração das coordenadas, e a gente chama coordenada polar. Aqui. Nessa função de
coordenada polar, a gente precisa especificar qual é o eixo que a gente vai tratar nessa coordenada polar e aonde ele se inicia, né? O início desse eixo, que é o parâmetro start, aqui vai iniciar no 0, né? Que é o 0 graus de ângulo, e o que vai variar desse ângulo vai ser a minha variável y. A especificação da estética aqui, ela é a mesma do gráfico anterior, então eu não especifico nada para o x, y é a frequência, coloco as cores com o gênero e coloquei o label também com a frequência. Adicionei o geonbar com stat identity, igualzinho ao anterior, e a coordenada polar, a transformação em coordenadas polares aqui. Vou executar só essa parte para vocês verem como o gráfico fica. E ele fica esse gráfico com algumas coisas meio estranhas. Aqui ele mostra algumas coisas, uns eixos e tal, uns labels que não correspondem com a realidade, tá? Então, o que a gente faz? A gente chama o theme void para remover todas essas informações adicionais, e aí a gente já tem o gráfico limpo. E por fim, só faltou adicionar o label, e a gente usa da mesma forma aquela alteração de position para colocar o label exatamente no centro de cada uma das categorias. Então, quando a gente executa, aqui está o nosso gráfico e cada um dos labels aqui nas suas categorias. Esse foi o vídeo sobre por que você não deve utilizar gráficos de pizza e sim de barras. E mesmo assim, se você ainda quer fazer gráfico de pizza, eu mostrei como fazer o gráfico de pizza. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe com seus amigos que também estão aprendendo a usar o R. Até o próximo vídeo. Tchau!